Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho a passagem do dia e da noite. Lá no Antigo Testamento, o povo e a época de Jesus, eles tinham uma forma diferente de marcar a passagem das horas durante o dia. Vemos isso em expressões como hora quinta, primeira vigília. Vamos esclarecer e buscar passagens na Bíblia Sagrada. Para nós, ocidentais, contamos o dia em 24 horas, sendo que as 13 horas equivale a 1 hora da tarde. E após a meia-noite, 24 horas. Contamos daí depois da meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5 horas da manhã, assim por diante. Para entender a contagem que faziam naquele tempo, antes mesmo de Jesus estar entre nós, é bom entender que eles separavam o dia em duas partes: a parte clara e a parte escura. A primeira parte, que era o dia claro, que era do nascer do sol por volta das 6 horas da manhã, ao pôr do sol por volta das 18 horas, portanto 12 horas. E a segunda parte, escura e noite, que era contada das 18 horas até às 6 horas do dia seguinte. Esses dois períodos de 12 horas, separados da seguinte forma. Eu não vou dizer tudo aqui, mas a hora primeira ou primeira hora, 7 horas da manhã. A hora segunda ou segunda hora, 8 horas da manhã. A hora terceira ou terceira hora, 9 horas da manhã. E assim por diante. Até a hora sexta, que era a sexta hora, que era ao meio-dia, 12 horas. Depois começava novamente a hora sétima, que era 1 hora da tarde, e assim vai, até chegar à 12ª hora, que era 6 horas da tarde. Durante a noite era separada em 3 vigílias, de 4 horas cada uma, totalizando então 12 horas. Vamos lá, na primeira vigília da noite, que vale a 18 horas até as 22 horas. Na segunda vigília da noite, que era das 22 horas às 2 horas da manhã. Do dia seguinte, né? E a terceira vigília, que era das 2 horas da manhã às 6 horas da manhã do dia seguinte. Uma observação importante é que os romanos contavam a noite em 4 vigílias. O que pode parecer alguns autores que utilizavam a forma romana de contar as horas da noite nos textos sagrados. Então, às vezes, a gente vai acrescentar essa 4ª vigília em alguns textos por causa dos romanos. Por exemplo, eles tinham a primeira vigília da noite, que era das 18 às 21 horas, que era diferente da que eu citei antes. A segunda, que era das 21 até a meia-noite. A terceira, da meia-noite até as 3 horas da madrugada do dia seguinte. E a quarta, das 3 horas da manhã até 6 horas da manhã do dia seguinte. Diferente de nós, que contamos o dia completo de 0 hora até as 24 horas. Os judeus, eles consideravam a contagem de 24 horas do
dia do pôr do sol, que era 18 horas, até o outro dia. Por isso, por exemplo, que o sábado judaico, na realidade, ia das 18 horas de sexta-feira até as 18 horas do sábado do pôr do sol. Por isso que eles tinham esse sábado. Vamos ver algumas citações bíblicas que está em Mateus 21, 9. A parábola dos trabalhadores da última hora, que diz o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Como vimos antes, hora terceira, 9 horas da manhã. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Meio-dia e hora nona, 3 horas da tarde, respectivamente, né? E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? 5 horas da tarde. Disseram eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que foi justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um, 5 horas da tarde. Que ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Isso está em Lucas 12:38. É uma coisa interessante, mas quando a gente lê isso no Antigo Testamento, muitas vezes a gente fica em dúvida com essa maneira deles diferenciado de nós ocidentais, de tratarem o horário. É apenas um esclarecimento, uma curiosidade, que é bom a gente entender quando a gente está lendo aquelas passagens, às vezes fica na dúvida disso aí. Obrigado a todos. Fiquem com Deus.